FM. E agora nós vamos dar um bom dia especial para a nossa convidada, a Cleusa Armelin. Bom dia, seja bem-vinda, dona Cleusa. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém, amém. Dona Cleusa foi a nossa escolhida aqui, né, Marquinhos? O Jean, juntamente com toda a equipe aqui da Raiz FM, foram sugerindo nomes e o Jean falou assim, não, a dona Cleusa tem uma história de mãe que é gostoso de compartilhar com os nossos ouvintes e por isso a senhora está aqui conosco nessa manhã. Pra gente começar, quantos filhos a senhora tem, dona Cleusa? Eu tenho 3 filhos, a última era gêmeos. Daí, infelizmente, uma morreu. A Patrícia era gêmeas da Paula, que é essa que tem deficiência visual. Ah, então a senhora tem uma filha, é a caçula? É a caçula, seria a caçula. A caçula. É. Além da Patrícia, que tem a deficiência visual, você tem ainda mais 2? Eu tenho o Renato e tenho a Mônica. Então, e tenho 4 netos, se Deus quiser, né? Que o Gustavo tá vindo aí. Ah, então tá chegando uma... Tá chegando, Lara, Miguel, Isabela e agora o Gustavo que chega em julho, se Deus quiser. Você já é Vuber já ou não? É isso que eu ia perguntar. Ontem nós tivemos uma avó também aqui e ela falou que ela virou Vuber. Quer dizer, ela leva pra cá, leva pra lá? É. Eu sou babá. Vovó babá. Vovó babá. Muito legal. É. Mas, dona Cleusa, então... Que não é babá, né? Pra gente começar esse bate-papo, é uma pergunta que a gente está fazendo para todas as nossas convidadas. Como foi pra senhora o primeiro contato de ser mãe com o seu... Acho que a primeira foi a menina, Mônica, né? Mônica. Como foi esse primeiro contato? É só alegria, né? É só bênçãos, né? Daí o segundo, logo em seguida, veio também falar, nossa, outra criança, né? Outra, né? Porque foi diferença de pouco tempo. Depois de 4 anos, outra criança, e daí que complicou a minha vida, né? Porque daí eu bati minha barriga fazendo faxina, sabe? Numa banheira muito grande, eu me escorreguei e bati a barriga, e eu não sabia que eu estava grávida. Eu não sei se foi isso que deu a má formação em um dos filhos meus, né? Das filhas. E daí eu vim lutando. O médico do posto de saúde na época falou assim pra mim, eu sentia muita dor na barriga, ele falou assim, dona Cleusa, eu tô ouvindo 2 coraçõezinhos aqui, mas ele ouviu pelo tetoscópio, eu não sei como que chama. Estetoscópio. Acho que... Daí eu falei assim, nossa, né? 2 corações, misericórdia. Daí passou, ele falou assim, vamos fazer um exame mais profundo? Eu não tinha condição de nada, nenhum dinheiro não tinha. Mas daí eu consegui fazer com o Dr. Rivail. E ele, fazendo meu ultrassom, ele não falava nada, ele não fazia nada. Eu estava de 3 meses, acho, no caso. No final eu falei, doutor, o que está acontecendo? O senhor não falou nada? Ele falou, você quer saber mesmo? Daí eu falei, quero. E vindo do Dr. Rivail... Então, ele falou, você bebe? Falei, não. Você fuma? Falei, às vezes. Você usa droga? Falei, não. Ele falou assim, porque tem um bebê mal formado na sua barriga. São 2, mas tem um bebê mal formado na sua barriga. Aquele dia meu mundo caiu, né? Mas ele falava assim pra mim, ele sempre exaltava. Esse bebê tem um problema, mas esse não. Esse aqui, pode ser que vá até os 9 meses, né? E esse aqui não. Então ele deixava, assim, eu alegre e ao mesmo tempo triste, né? E a experiência que o Dr. Rivail tem, não tem como duvidar, né? Não, ele é sensacional, gente do céu. Pra mim ele foi um pai na hora que eu precisei. E daí, sem dinheiro, só o SUS, né? Que era a NPS, que a gente falava. E daí eu comecei a tratar com outro que foi um anjo da guarda, que foi o Dr. Paulo Malcomes, né? Que daí então o postinho já transferiu para o Dr. Paulo. E o Dr. Paulo também, a primeira consulta eu paguei. Depois ele não quis receber mais, porque ele queria me ajudar, porque ele viu que eu estava num estado
triste, né? Uma mãe ter um filho mal formado na barriga e saber. Já tinha tido 2 perfeitos, né? E juntava muito líquido na minha barriga, porque o meu bebê não tinha o esôfago, né? Uma das meninas não tinha esôfago. E não tendo esôfago, o líquido fica tudo em você, não sai. Não sei como que é coisa de médico, né? Até que não aguentei. Com 6 meses elas nasceram em Campinas, né? Nasceram prematuras. Todas prematuras. A Paula ainda durou 5 horas. Depois do meu parto, durou 5 horas. Daí eles me chamaram. A Patrícia já estava na UTI, neonatal. E daí me chamaram para mim ver a nenê, né? Conversou comigo que ela não tinha realmente o esôfago. Depois ela faleceu depois de 5 horas e eu não quis mais vê-la, sabe? Porque eu queria guardar aquilo de mim, sabe? Aquela carinha redonda, aquela belezinha, que ela era bem maior que a Patrícia, né? E daí foi uma luta, a Patrícia, 2 meses na UTI. Depois enterramos a Paula, né? E eu fiquei lá em Campinas. Meu marido enterrou nossa filha. Os irmãos nem chegaram a ver porque eles eram muito pequenos e ficava na casa de um, ficava na casa de outro, porque eu não tinha com quem deixar, né? Minha mãe, minhas cunhadas, tudo ajudando. Enfim, daí a Patrícia ficou 2 meses na UTI, passou pelo fundo da agulha, teve broncopneumonia, teve tudo que ia. E daí Deus fez um milagre na vida dela, e ela é muito forte também. E ela saiu da UTI. E quando veio o diagnóstico que ela não enxergaria? Não veio para mim, não. Depois, eu trouxe ela para Capivari. E daí os médicos de Campinas falaram assim: mãe, eu vou liberar ela tinha 1,8 kg. Eu vou liberar ela, mas a senhora tem que todo dia estar no médico. A senhora tem que pegar um pediatra e todo dia estar no médico, porque nós tem que ver se ela engorda. Porque se ela não engordar, tem que voltar. Daí eu conversei com o Dr. Hermes, sabe? Também, né? Sem dinheiro, né? Sem dinheiro, mas o Dr. Hermes sempre foi um pai também. Olha quantos pais eu tenho. Ele pegou e começou a cuidar dela. Daí, passado um tempo, ele viu que ela não tinha reação de luz. Ela não tinha reação de luz, não respondia à luz, e ele não falou nada. Daí ele falou assim: mãe, senta aqui um pouquinho. Ele ligou para o Dr. José Niquino de Piracicaba, conversou meu caso com ele e comentou comigo. Ele falou assim: mãe, a senhora vai ter que passar ela no oftalmo para a senhora ver. Eu tô achando que ela não está respondendo à luz, mas eu não sabia o que era isso, não está respondendo à luz, né? Eu catei ela no colo, essa rua aqui, General Osório. Ele tinha consultório aqui na General. Eu vim chorando com ela. Cheguei ali na minha cunhada, que mora do lado da quadrangular ali. Chorando. Ela falou: Cleusa, o que foi que aconteceu, Cleusa? Daí eu falei que talvez ela não enxergasse, né? E que no outro dia já estava marcado o médico. Essa minha cunhada me deu os esforços, pagou toda a consulta, sabe? Nós fomos lá e ele falou assim para nós. Piracicaba, daí já, no outro dia, né? Mãe, o Dr. José Niquina falou: mãe, tem um médico lá em São Paulo, que é um japonês, ele ganhou o prêmio mundial de retina. Eu gostaria que a senhora fosse visitá-lo. Eu falei: doutor, mas como, doutor? Eu não tenho condição. Minha cunhada falou: não, você vai, eu vou pagar para você. Fomos. Ela pagou tudo, ela pagou o carro, ela pagou tudo. Ela foi com o carro dela, me pagou a consulta, que era nem sei dizer quanto, né? E esse médico japonês atendeu eu aí na hora certinha, 15 horas. Tim, sabe, 15 horas, atendeu. Ele pegou e falou assim pra mim: mãe, o meu prêmio mundial que eu ganhei ainda não tá no da sua filha. Daí ele explicou pra mim o que aconteceu com ela. O oxigênio queimou o fundo do olho. Se a criança normal, ela pisca, ela faz movimento com o olho. E a Patrícia, de ser muito pequena, ela extasiou, assim, parou. Então ficou um cálcio lá no fundo. Então não adiantava nós colar a retina, nós fazer
1000 cirurgias, que ela não ia voltar a enxergar. Não tinha reversão. Não tinha reversão. E depois, né, foi daquele dia, ele falou assim, mãezinha, procure uma escola para sua filha. Vai. Sua filha tá precisando de escola. Quantos anos ela tinha nesse... Meses. Meses? Meses na cola, assim, pra cá, pra lá. Daí, porque tinha que ser tudo muito rápido, Sim, né? é. E depois desse dia, eu não chorei mais. Eu falei assim, Senhor, dai-me força para mim conseguir criar essa minha filha. Porque ela é tão pequenininha, ela vai ter que precisar muito de mim. E eu, às vezes, até esquecia dos meus outros 2, né? Também eram novos, né? Era 7 e 4 anos, gente, né? Daí eu conversei com Jesus, falei, Jesus, eu vou arrumar essa escola e nós vamos ir em frente. E daí nós conseguimos. Infelizmente, a gente pensa que não vai conseguir. A gente fala assim, onde que eu vou agarrar força? Mas agarra, né? Quando é filho, né? E daí, daquele dia em diante, a firma do meu marido, olha como que é as coisas. Meu marido era gaioleiro. Trabalhava na fábrica de gaiola do Roni. Quando a Patrícia nasceu, os anjos sempre estão juntos, né? Ele conseguiu um emprego numa multinacional, em Paulínia. Pra gente, era até um sonho, porque não era 2 salários mínimos, 1 salário mínimo. Era 5, 6 vezes mais. Agora, como que Deus faz tudo certinho? Tudo na hora certa. Não é? Você nunca pode desistir de ter esse amor por Deus. Porque olha como Ele fez para mim, para nós. Meu marido mandou um currículo de porteiro. Ele foi de porteiro. Trabalhar na agroquímica. 1 mês depois a agroquímica fechou. Como que pode, gente? Meu marido entrou em novembro, em janeiro... Era em Rafar, né? Mas a agroquímica, ela entrou em novembro, em janeiro fechou. Meu Deus, o que nós vamos fazer, né? Mas Deus não abandona. Ele ficou. Como guarda, ele ficou. E daí fechou aquela usina, fizeram todos os trâmites, e meu marido conseguiu ir para Paulínia. Trabalhar lá como químico. Deram estudo para ele, entendeu? Deram tudo para ele, a Ródia. A central era em Paulínia até hoje, né? Agora é outros nomes, né? E daí o que eles fizeram? Eles começaram a ajudar nós, eles sabiam que tinha criança com deficiência, eles trouxeram uma máquina de braille dos Estados Unidos, ela nem tinha idade para usar ainda. Trouxeram dos Estados Unidos porque era muito caro. A assistência social de lá começou a ver a gente assim com outros olhos, sabe? Conseguiu médicos importantes. Veio um dos Estados Unidos, Marcos Ávila, não lembro direito o nome dele, que veio aqui no Brasil para consultar ela e falou a mesma coisa para mim, sabe, assim. E daí nós começamos, de lá no consultório do médico, deram para nós uma escola, Provisão, Campinas. Ela começou dos 0 de idade até 16 anos. E daí nós saíamos de madrugada daqui, sem ajuda, né? Porque, mas Deus não desampara, meu marido podia, né? Não é verdade? Porque se chegava para Capriola, primeiro eu pedia paz. Ela foi muito mãe comigo, ajudou bastante. Depois teve uma época que eles falavam assim, mas quem tem que arcar é a prefeitura, né? E a prefeitura também não tinha recurso para ajudar a gente, né? E não tinha escola aqui, né? Mas no fim nós conseguimos. Nós ia a pé até a rodoviária, depois chegava lá, ralava no circular, né? Chegava de madrugada, ralava no circular. Tinha as bandidinhos que nem mexia com a gente, que já conhecia. E nós fizemos nossa luta. Hoje ela está com 33 anos. E daquele momento de angústia, de tristeza, que foi lá no começo de vida dela, hoje é um orgulho para a família, né? É um orgulho, mas ainda é muitas pedras, né? Infelizmente a nossa sociedade
tá começando, acho que, a engatinhar agora, né, por conta da inclusão de pessoas com deficiência, né, dona Cleusa? E acho que muitas batalhas também foram encontradas. Foram quebradas, né? Foram quebradas, mas acho que muitas dificuldades também vocês encontraram, né? Muitas, né? Desde a não aceitação na escola, né? Porque ela tinha deficiência visual, foi não aceitação. Daí o pessoal de Campinas vinha e falava, não, é normal, não precisa ela aprender 10 questões, que ela aprendesse uma... Tava bom, porque ela tinha aula de braille lá, eu tinha um apoio lá em Campinas, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava muito lá em Campinas, que eram eles, os professores. Ela tinha natação, ela tinha todo apoio lá. E aqui eu não tinha nada. Era muito triste. Ela estudou no colégio adventista. Eles aceitaram ela até a 4ª série, sabe? Tanto é que ela entrou bem mais tarde, ela entrou em vez de entrar com 6, ela entrou com quase 8 anos, 9, sabe? Mas conseguimos, né? Não foi fácil, eu pegava ela de madrugada aqui, o Jean gostou dessa história. Eu ia até perguntar, teve um momento da vida que ela queria saber como era as nuvens. Eram as nuvens, né? E daí ela falou pra mim, mãe, ela tinha o quê? Uns 6 anos? 5, 6 anos. Como será que é a nuvem, mãe? Como que é a nuvem, mãe? Eu falava assim, parece um algodão. Parece, né? Eu mostrava pra ela o algodão. Mas ela falava, não, mãe. Falaram que é diferente, porque o avião diz que para lá em cima, contando pra mim. Daí eu falei assim, um dia de frio. Mas pensa no frio. Hoje não tem frio, né? Aquela neblina de tapar. Sabe aquela neblina de tapar? E eu na Pio 12. Uhum. Eu na Pio 12, eu peguei e falei pra ela assim, tirei o gorrinho da cabeça dela, falei, Patrícia, isso aqui é uma nuvem. Sabe aquela geada no rosto? Aquela geada gelada. Ela fala, que lindo que é a nuvem, mãe. Sabe? Foi a melhor forma de eu mostrar pra ela como que era. E é verdade, não foi? Porque a nuvem desceu, né? A nuvem desceu até ela. Sim. Porque era aquela coisa gelada, gostosa, sabe? Falei, você tá vendo? Essa daí é a nuvem. E ela não esquece dessa história também. E também já fiz muita piada com ela. Que um dia eu peguei e falei assim pra ela, ai, Patrícia, com tanta dor de cabeça que tá pegando fogo. Ela entrou em pânico. Porque ela ia saber que... ela achou que eu tava queimando. Ela imaginou que o bicho ia pegar ali, né? Então, eu sempre levo por esse lado, sabe? Bom, a tristeza a gente sempre tem que tirar alguma coisa, né? Foi difícil. O emprego ela não conseguia trabalhar aqui em Capivari. Pode olhar quando você quiser. Ela perguntei na Capricho, perguntei em vários lugares, na época era Capricho. A gente contrata mais deficiência visual por causa disso, né? Outra firma, tá. Agora, graças a Deus, faz 8 anos que ela tá no Hospital Unimed como telefonista, né? Não pensa que foi fácil, não foi. Imagine, eu levo ela todo dia, sabe? Eu queria ainda vou conseguir, ainda que ela tenha a liberdade dela aqui em Capivari, sabe? Porque uma pessoa que anda em Campinas e não anda na própria cidade é difícil, né? Então, porque onde eu moro tem muita avenida, né? Você fala relacionado à mobilidade, é isso? Mobilidade. Tem muito aqui ainda. Em Campinas ela anda sozinha? Anda sozinha. Ela desce eu desço ela na rodoviária, ela vai pegar o circular. Daí ela ia pro colégio dela lá, que foi o Instituto do Cego, em Campinas, né? Nós viajamos 25 anos, pra você ter uma ideia. Agora imagine eu largar ela. Um dia ela veio com a bengala que nem um L. Daí eu falei, Patrícia do céu, o que aconteceu com sua bengala? Pá? Um carro me atropelou saindo do estacionamento, porque em Campinas tem muito estacionamento, né? Sim. Pegou a bengala, virou ela no L. Assim, e daí o homem prestou toda a ajuda pra ela, né?
Mas acidente acontece, né? E isso em Campinas, que é uma cidade já preparada, já certo, né, projetos, né, relacionados. Muito. Você imagina aqui em Capivari. Então. Por isso que é importante essas ações, né, de mobilidade urbana, que a gente vê recentemente acontecendo em determinados pontos aí. É importante que acelere isso e realmente seja, né, implantado aqui na cidade. Que nem, por exemplo, assim, a gente agradece por tudo que está acontecendo, mas como existem poucas pessoas reclamando, pedindo, então, mais fácil deixar para lá, né? Mas eles estão ajudando bastante. Já tem muita pessoa engajada nisso, né? Graças a Deus, né? Porque não é fácil, não. O preconceito é terrível, né? O preconceito, quando eu era, acho que eu tinha aqui meus 10, 12 anos, eu morava do lado lá do barzinho do seu Toninho, lá no Tiro de Guerra, e ele era deficiente visual, né? E ele pedia, né, para as crianças que tinha ali no bairro, levá-lo até a cidade. Ele colocava a mão no meu ombro, eu ia, né, guiando ele pela cidade. E você acredita que eu passava em frente ao Augusto Castanho, que eu estudava, e essa época aí, de ser com 10, 12 anos, já começa, tipo assim, a querer arrumar uma namoradinha, né? Você acredita que quando eu passava lá, as meninas falavam, o pai do Marquinhos é cego. Sabe, você sofria um certo preconceito. Isso lá atrás, hein? Então... Isso, imagina... Que coisa, né? Que terrível que é. Porque eu falo pra você... Só que nem era o meu pai, você tá vendo? As pessoas falavam, né? Como se... Sem saber, né? E você tava simplesmente ajudando, né? Ajudando. Você pensa que a Patrícia sofreu com gente adulta. Não foi criança, não. Criança, se você ensina ela desde pequenininha a ter carinho, amor, ela não vai perceber. Né? Não vai perceber, não. Ela vai aceitar numa boa, que nem os meus netos aceitam numa boa. Eu só falo assim, não tira a cadeira do lugar. Se você tirar, se avisa, né? A Patrícia também dá bronca, né? Agora, ela sofreu com gente adulta mesmo, assim, que pisinhava mesmo em cima dela, sabe? Que só olha pro seu próprio umbigo, né? Só umbigo. Mas eu falo que a gente tem um Deus verdadeiro, que tudo posso, né? Quando a gente crê. Mas linda a sua história, viu, Cleusa? Linda mesmo. Filho, não é fácil, viu? Não é fácil. Não é fácil. Dona Cleusa, para aquelas pessoas, para aquelas mamães que está se identificando um pouquinho com a história da senhora, deixa aquele recadinho, já que domingo é Dia das Mães, as mães são guerreiras, a senhora foi e muito, e é ainda. Então deixa esse recadinho pra gente fechar esse nosso bate-papo. A única coisa que eu peço para mães, a gente fala especiais, a gente não é melhor que ninguém, né? Mas não desista dos seus filhos. Não desista e não esconda. Ele pode ter a deficiência que for. Ele é seu, ele saiu de dentro de você, sabe? Não esconda seu filho, porque eu levo a minha, quer dizer, hoje a minha filha paga minhas contas, você acredita? Hoje ela que cuida de mim, hoje acho que é ela que deveria estar aqui no meu lugar. Porque ela que cuida de mim, sabe? Ela não quer que eu passe nenhum tipo de necessidade, né? O que a Michele falou, né? Lei do retorno, né? Então, toma cuidado aí você, viu? Que acha que tudo gira em torno só do seu... umbigo? Lá na frente você vai... Dona pagar Cleusa, as contas. Muito obrigado então por compartilhar esse momento. Um bom dia para senhora. Todo mundo. Se Deus quiser que a gente possa ser uma mãe maravilhosa. Parabéns para todo mundo, tá?